Muito boa noite, seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação de mais essa aula, seja muito bem-vinda você que está entrando aqui ao vivo agora para assistir mais essa aula. Para quem não me conhece, está chegando aí, boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Como eu sou um profissional, muita gente me confunde com pediatra, muita gente confunde com fisioterapeuta, mas eu sou um profissional de educação física. E por isso que a gente fala aqui dos atrasos motores dos bebês típicos. Mas, Thiago, os bebês atípicos, ou seja, os bebês que têm síndrome genética, que têm disfunção neurológica, podem se beneficiar de algumas coisas que você fala? Pode, mas para esses bebês precisa ser acompanhada por um neuropediatra, por um fisioterapeuta, para ser acompanhado de perto e ter a estimulação precoce. Os bebês típicos acabam atrasando-se o desenvolvimento por outros fatores que não são esses genéticos, essas disfunções neurológicas, são os fatores ambientais, são os medos que a gente tem durante o desenvolvimento do bebê, que a gente acaba passando para eles, são a gente não saber em que momento o bebê tá passando por cada marco motor e não promover um ambiente adequado para o desenvolvimento dele. Então eu acabo falando aqui sobre como ajudar os bebês típicos a recuperar dos atrasos motores desses fatores ambientais, desses fatores dos nossos medos, certo? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o tummy time. O que é o tummy time? O tummy time é uma posição que o bebê fica de barriga para baixo. E muitos atrasos já começam a acontecer lá no início da vida do bebê. Só antes de começar aqui, lembrando, os comentários estão abertos, podem ir colocando suas dúvidas aqui embaixo nos comentários para a gente tirar. E um aviso que eu esqueci de falar na última live, na nossa última aula, se vocês quiserem filmar os seus bebês e quando vocês postarem lá nos seus stories, lá no seu... nas suas páginas, quiser me marcar, marca lá, @ThiagoDeHolandaDM, para eu dar uma olhadinha, para eu comentar em cima também, para a gente interagir junto, para eu conseguir ver o que seu bebê está fazendo, ou qual dificuldade ele está encontrando. Então, na hora que for lá postar lá o seu bebê, marca lá, @ThiagoDeHolandaDM, para a gente ver juntos aí como é que está indo o seu bebê, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre o tummy time, que é onde acontecem os primeiros atrasos motores com relação a esses fatores ambientais que eu falei antes. Por quê? Porque essa é uma posição importante para o desenvolvimento do bebê e para ele começar a alcançar os primeiros marcos motores que estão chegando ali pela frente. Quando o bebê nasce com um kit de sobrevivência, que são os reflexos primitivos. Vários movimentos dele acontecem por reflexo. A gente faz algum estímulo externo e isso gera um reflexo e o bebê faz o movimento. Por exemplo, pressão palmar. Se eu colocar o dedo na palma da mão do bebê, ele fecha ela, por reflexo, não voluntariamente ainda. Daqui a pouco mais, sendo estimulado da forma correta, a gente vai transformando adequadamente esse reflexo em um movimento voluntário do bebê, onde ele escolhe como ele quer pegar. Mas no início é reflexo. E esses reflexos são importantes para a gente ver que toda a neuromotor do bebê está adequada, está tudo bem, tudo funcionando perfeitamente. Aí o que acontece? O desenvolvimento do bebê, ele acontece de cima para baixo, da cabeça para os pés. Então, um grande marco motor que ele vai encarar nesses primeiros 6 meses de vida é o controle da cabeça, é o pescoço, aquele pescoço molinho, virar um pescoço firmezinho. Porque depois vem os controles de tronco, onde o bebê vai fazer esfinge no chão, onde o bebê vai pivotear, onde o bebê vai rolar, para depois ir seguindo essa sequência. Depois ele vai sentar e assim vai seguindo essa sequência. Então o começo ali é lá do topo, lá de cima. Esse é um desenvolvimento que a gente chama crânio-caudal. Vai do topo para baixo. E aí o bebê precisa, primeira coisa, controlar a cabeça. Esses dias veio uma mãe conversar comigo que estava com uma dificuldade do bebê sentar, mas o pescoço ainda estava molinho. Então esse bebê vai ter muita dificuldade de sentar. Porque se ela é de cima para baixo e aqui em cima a coisa não está acontecendo como a gente espera,
Como é que lá embaixo no tronco ele vai conseguir ter a força para sentar, se o desenvolvimento acontece de cima para baixo? Então a gente vai lá e dá alguns passos para trás e vamos trabalhar nesse pescoço ficar firmezinho, melhor, para dali para baixo o bebê começar a praticar outras coisas do tronco para conseguir sentar. Então, não existe bebê no mundo que vai conseguir sentar sem controlar a cabeça. Não existe bebê no mundo que vai conseguir caminhar sem aprender a sentar. Um marco é pré-requisito do outro, um depende do outro. E aí o tummy time ele entra nessa história sendo uma posição importante que ajuda muito o bebê a desenvolver toda essa musculatura da cadeia posterior. Posterior é a de trás. Nuca, costas, lombar, cervical, torácica. Toda essa musculatura de trás. Por quê? Porque o bebê ele fica ali durante a gestação em posição de C. Ele fica que nem um Czinho. A parte da frente dele é a parte interna do C, a parte de trás dele, as costas do bebê, é a parte de fora do C. E aí ele fica 9 meses em formação assim. O que ele precisa depois que ele nasce? Ele precisa abrir essa formação. Tudo isso aqui de trás está relaxado, tudo isso aqui da frente está fechadinho. E aí o bebê ele começa, se a gente bota ele no chão, ele começa a abrir essa posição. Se esse bebê fica, nesses primeiros meses, a maior parte num carrinho, numa cadeirinha de descanso, num bebê conforto, o que acontece? Ele continua nessa posição, ele não é nem um pouco estimulado em toda essa cadeia posterior que fica aqui atrás. Ele continua mais para o lado do C do que para o não C, da letra C. Então, o tummy time entra nessa jogada com a importância de o bebê já começar a estimular toda essa musculatura da cadeia posterior e abrindo essa musculatura da cadeia anterior e alongando ela também, e crescendo e subindo a cervical, ter um olhar melhor para as coisas que estão ao redor dele. Tudo isso vai ajudando para todos os marcos que vão seguindo na sequência para frente ali para ele ter facilidades. Só que aí parece fácil assim falando, né? Mas quando a gente vai ver para a prática, cada bebê reage de um jeito a essa posição. Por quê? Porque essa posição não é fácil de primeira. É contra o que o bebê está acostumado. Imagina que você está ali, né, dentro do útero da mamãe, está tudo bem, está tudo quentinho, está tudo tranquilo, bem acomodado, em C. Não preciso fazer força. Quando eu começo a entrar nessa posição, aquilo ali já é uma tarefa que eu preciso fazer e que eu não sei fazer ainda. E tudo que a gente não sabe fazer, a gente não gosta. E isso vai pro resto da vida. Quando a gente não sabe, a gente se sente desconfortável. Que nem aquele exemplo, né? Começar num emprego novo é desconfortável, porque a gente tem que aprender com os colegas que já estão ali como é que funciona. Aquilo ali é desconfortável. Agora, quando você já está no emprego há um tempão, aí você já domina e já faz de olho fechado. E aí o bebê está lá e tem que entrar nessa posição e isso é desconfortável. Aí entram os atrasos começando a acontecer. Meu Deus, Thiago, coloca o meu bebê de barriga para baixo e ele não gosta. O que acontece aqui? Vou falar algumas questões que mais aparecem com relação a isso. O bebê não gosta de ficar na posição de barriga para baixo. Primeira situação, a gente tem que descartar. A gente tem que ver qual é a intensidade desse não gostar. Essa é a primeira coisa. Ele não gosta chorando muito logo de primeira, ou ele faz alguns resmungos de estar ali, que nem chega a virar um choro, mas uma reclamaçãozinha ali e outra lá, e essa reclamação aparece depois de algum tempo, não é de primeira. Essa sensibilidade a gente tem que ter. Então o bebê entra ali de barriga para baixo e ele está dando uma resmungada. Por quê? Porque ele está fazendo força. Isso é uma tarefa. E é uma tarefa meio chata no início. E aí ele vai adquirindo aos poucos essa força. Ah, meu bebê ficou 15 segundos e começou a chorar e reclamou. Mas durante 15 segundos ele não reclamou nada. Durante 15 segundos ele ficou olhando as coisas, olhou um brinquedo que estava na frente dele. Quando ele se deu conta que ele estava ali e começou a incomodar um pouco ali a parte de trás, ele começou a chorar. Tudo bem, já temos 15 segundos. 15 segundos a gente já tem ali.
Então a gente vai continuar fazendo alguns estímulos e para isso existem diversas estratégias para conseguir fazer essa manutenção de como colocar ali em cada fase, em cada mês. Né? E aí não tem como a gente falar de todas aqui, porque daí nós ia ser 3 horas de live falando aqui, então por isso que existe o nosso curso Autonomia do Bebê, que acabaram as inscrições agora, mas tem lista de espera lá no link da bio. Quem quiser entrar na próxima turma, entra na lista de espera lá, bota o seu e-mail lá na lista de espera que está lá no link que está na minha bio. Mas enfim, o bebê, ele precisa, na posição de barriga para baixo, ir ganhando alguns segundos. E aí conseguiu os 15 segundos ali do exemplo que eu dei antes? Só um pouquinho. Então agora a gente vai tentar 20 segundos da próxima vez. Como é que eu faço isso? Vamos ver, vamos trazer um brinquedo mais legal do que ele está vendo aí. Talvez alguma coisa mais atrativa. E naturalmente, a gente combinando brinquedos atrativos com algumas situações ali do bebê já ir fortalecendo a musculatura por conseguir ficar um tempinho naquela posição, aquele 15 segundos vira 20 segundos. Aquele 20 segundos vira 25 segundos. E assim vira 45. E assim vira 1 minuto. E assim a gente vai conquistando as posições. Esse é o caso do bebê que só não gosta da posição porque ela é desconfortável. Mas olha aqui, tem bebês que não gostam da posição porque está acontecendo alguma coisa que é importante da gente mexer, da gente diagnosticar, da gente procurar. Né? Não é buscar pelo em ovo, mas olha a questão da sensibilidade que eu falei ali antes. Né? Você viu que ele fica ali uns 15 segundos e depois ele começa a reclamar. É diferente do bebê que você coloca e já reclama. Eu já vi casos de bebê, nossa, eu coloco ele já começa a chorar e já regurgita e dá um pouco de vômito. O que está acontecendo aqui? O que pode estar acontecendo aqui? Refluxo. Tem bebês que têm, e é mais comum do que a gente imagina, tem refluxo. Então, o bebê com refluxo, ele vai... primeiro a gente tem que resolver essa situação do refluxo em vez de ficar insistindo naquela posição, porque ela é muito desconfortável, e não é para ficar insistindo naquela posição. Nós temos que ir lá ver com o pediatra como é que a gente faz para aliviar a questão do refluxo, com o pediatra ou com o fisioterapeuta pediátrico. Tem o osteopata para bebê também que trabalha bastante com isso. Então, a gente primeiro resolve essa questão do refluxo para depois a gente ir trabalhando esse barriga para baixo aí, para não incomodar o bebê, não tornar essa posição o bebê pegar ranço. Meu Deus do céu, vou entrar de novo naquela posição que me incomoda nota 10 de incômodo. Muito. Então não dá pra gente também criar esse ranço, a gente tem que equilibrar as coisas. Outra questão que acontece assim, sem ser refluxo, torcicolo congênito. Mais comum do que a gente imagina, mais comum do que a gente possa imaginar, acontece do bebê nascer com algumas tensões aqui na cervical. E aí a gente vê às vezes a tensão tá de um lado e do outro não. Aí o que faz aquele bebê que está sempre com a cabeça virada para um lado? Você bota ele está ali na cadeirinha, no carrinho, no berço, e ele está com a cabeça sempre virada para um lado. Sempre para o mesmo lado. Pode ser um torcicolo congênito. Se esse bebê for para ficar de barriga para baixo, vai incomodar. Vai ser difícil, vai ser chato levantar a cabeça e olhar para frente, que é o que a gente quer nesse tipo de objetivo aí, nesse tipo de atividade. A gente quer que o bebê aos poucos coloque as mãozinhas e vá subindo essa cabeça e vá olhando as coisas e vá olhando para a direita, para a esquerda, acompanhando objetos e vá fortalecendo isso. Mas o torcicolo congênito, você vê, às vezes a gente não sabe sobre isso, é uma questão que está incomodando ali. Mas voltando para o nosso bebê que não era aquele choro nota 10, que era só uma reclamaçãozinha, ficava alguns segundos sem reclamar e depois seguia adiante. O que eu vejo bastante acontecer de bebês resistentes ao tummy time? Começar tarde. Lá com 3, 4 meses que vai começar a colocar o bebê de barriga para baixo. E aí ele não foi trabalhado, não foi introduzido nele essa posição ali no primeiro trimestre, por exemplo.
E aí quando o bebê já está lá com 3, 4, 5 meses, você vai colocar e ele encontra uma resistência porque ele já tem algumas autonomias ali, algumas independências que ele já, não vou ficar aqui. E para isso, lá no início, quando o bebê nasce, tem lá as introduções ao tummy time. Tem posições, não é já chegar lá com o bebê com 2 dias de vida e colocar ele de barriga para baixo no chão. Existem algumas introduções para a gente ir fazendo ali, naquela posição, né? Às vezes barriga com você, para já ir com o rostinho virado para o lado, com a sua voz ali já trabalhando o estímulo, o bebê vai, nossa, é a voz da minha mãe, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, e vai mexendo com essa cervical, mas é micro movimentos, não é um super movimento lá com 2, 3 dias de vida, 15 dias de vida. Tem mães que falam comigo assim, eu queria esperar o umbiguinho cair, que cai ali entre 10 e 15 dias. Tudo bem, pode esperar o umbiguinho cair. Mas ir lá começar com 3 meses, 4 meses, 5 meses também é prejudicial. Pode ser prejudicial, né? Tem bebês que vão seguir adiante lá e não vão dar bola, mas tem bebês que vão dar bola sim. Né? Então, por isso que a recomendação, por exemplo, da Sociedade Americana de Pediatria é que o bebê comece a partir do primeiro dia que ele sai da maternidade. Essa é uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria. Tudo para já ir acostumando ele, porque daí quando ele chega lá com 3 meses de idade, ele já está mais acostumado a essa posição, ele foi evoluindo gradualmente com ela. E aí ele já está também com o pescoço mais firme. Está dentro do processo ali do controle da cabeça, esse pescoço já está firme, ele já acompanha os objetos melhor. Ele já pode ir para outras fases do desenvolvimento, que vão chegar ali logo depois dos 4 meses de idade ali. Já pode se testar no chão de uma forma diferente, com mais independência. E aí, nesse primeiro período, se ele fica atravancado nessas coisas aí, nessas dificuldades do barriga para baixo, ou também muitos atrasos acontecem, o bebê não tem refluxo, o bebê não tem torcicolo congênito, o bebê não tem outras questões assim. E por desconhecimento dos pais lá, da mãe, o bebê fica lá os primeiros meses só de barriga para cima. Isso eu vejo direto, só de barriga para cima. O tempo inteiro de barriga para cima. E aí o de barriga para cima acontece aqueles casos que a gente vê de plagiocefalia. O que é plagiocefalia? O achatamento da cabeça aqui atrás. De tanto que fica de barriga para cima. Começa a perder o cabelinho, mas não é só perder o cabelinho, o crânio vai achatando aqui atrás. Isso pode também, a plagiocefalia também causa atrasos no desenvolvimento motor. Também mexe com o bebê nesse sentido. E às vezes por desconhecimento vai lá e já está lá só numa sensação de proteção do bebê, né? Vamos proteger o bebê, cuidar dele. É um ser frágil, mas ele já tem condições de executar algumas tarefas ali de barriga para baixo e isso ajuda em todo o processo de desenvolvimento dele. Cada marco motor é pré-requisito do anterior para acontecer. Às vezes a gente não faz essas questões ali atrás, no início, e aí fica preocupado lá, meu Deus, o meu bebê não está engatinhando, o meu bebê está demorando para andar. E aí quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vai olhar para trás lá, como é que foi o engatinhar, como é que foi o sentar, quantos meses ele rolou. A gente começa a recuar para ver, e aí todos os marcos foram acontecendo bem para frente, assim, bem para frente. E aí o andar também vai acontecer mais para frente. E o andar tem uma janela legal para acontecer lá na frente. Uma janela grande, né? Vai de 9 a 18 meses. Mas aí, às vezes está lá com 18, com 17, tem uma preocupação que a gente não precisa ter essa preocupação trabalhando essas coisas ali atrás. E aí, quando a gente identifica que o bebê não está conseguindo ficar na posição, já foi descartado questões como torcicolo, questões como refluxo, o bebê não está conseguindo entrar na posição ali,
a gente vai tentar criar estratégias para, peraí só um pouquinho, vamos aliviar ali essa parte superior do tronco do bebê com o rolinho, vamos ver que distrações ele mais gosta, vamos trabalhar uns segundos. Não é para deixar o bebê chorando nessa posição. Se o bebê está chorando, está super incomodado, a gente tira e acolhe. E depois a gente tenta de novo. Isso é outra coisa que eu vejo. O meu bebê não gosta da posição, tá? Ele não gostou agora nessa primeira tentativa. Mas vamos tentar uma outra tentativa depois. Um outro momento, outro dia, outra hora. Vamos tentar de novo. E assim a gente vai fazendo algumas tentativas. Ele não gosta, não gostou, fiquei muito ruim de ver ele assim reclamando e aí eu não faço mais. Então, a gente tem que ir administrando isso. Outra questão é sempre supervisionar o bebê quando ele está de barriga para baixo, isso é importante. Todas as fases do barriga para baixo ter a supervisão, não é só deixar o bebê lá de barriga para baixo sair. Principalmente nesse primeiro semestre, depois ele vai ficar, quando ele aprende a rolar, ele vai se virando. Mas ter a supervisão e nunca deixar ele de barriga para baixo para dormir, por exemplo. Para dormir de barriga para cima. Tá? Para isso é importante. Para dormir de barriga para cima. E aí, em alguns momentos do dia, algumas brincadeiras ser de barriga para baixo para estimular essa cadeia posterior que eu falei aqui no início, que vai ajudar ele a alcançar os marcos que vem pela frente. Porque isso é uma questão que começou lá na década de 90, que muitos bebês morriam por ficar de barriga para baixo na cama dormindo e sufocavam com as coisas que tinham na cama, com o travesseiro, com a próprio colchão. Não tinha capacidade ainda de virar o rosto para o lado, não conseguia fazer essa mexida e sufocava no travesseiro. E aí começou a campanha para se colocar o bebê de barriga para cima para não ter isso que a gente chama de síndrome da morte súbita. Só que aí depois de ter essa campanha na década de 90, todo mundo começou a colocar só de barriga para cima preocupado e o bebê nunca em nenhum momento do dia provava da posição do tummy time, que é essa que a gente está falando aqui, que é de barriga para baixo. Que é tão importante para o desenvolvimento motor do bebê ao longo desse segundo ano de vida. Primeiro ano de vida, depois que ele caminha, ali ele não fica mais nessa posição muito. É difícil. Então, é importante a gente entender aqui que o desenvolvimento acontece de cima para baixo, da cabeça para os pés, crânio caudal. O primeiro grande marco que a gente vai encontrar aqui é o controle da cabeça, é o pescoço ficar mais firme. Para isso acontecer de forma nota 10, 100%, é importante o tummy time, que é o que a gente está falando aqui, que é o bebê ficar de barriga para baixo. Na prática não é tão fácil assim, às vezes os bebês começam a reclamar e a gente tem que encontrar estratégias para isso. Às vezes nem são estratégias, que nem eu dei o exemplo, às vezes tem algumas questões de, como exemplo eu dei o refluxo, o torcicolo congênito, que a gente tem que resolver antes de sair entrando e forçando o bebê ou incomodando o bebê naquela posição de barriga para baixo. Forçar nunca deve forçar, a gente tem que ir manobrando como dá ali essa posição. E entender ali que tem as fases, né? Tem a introdução ao tummy time, tem tummy times mais leves no início, para depois, com a aprendizagem do bebê, ir subindo gradualmente essas dificuldades do tummy time. Uma coisa importante que eu já esqueci de falar aqui, colchão. Colchão não é a mesma coisa que chão. Logo que o bebê passa pela introdução do tummy time e você vê que o bebê já ergue a cabeça, já consegue acompanhar objetos erguendo a cabeça, na medida do possível, logo que possível, trazer esse bebê para o chão, para o tapetinho de EVA no chão, ou para um tapetinho de bebê que você tiver. Eu usava aqui os de EVA, foi bem bom. Já trazer para o chão, porque o chão tem uma firmeza que o colchão não tem. No colchão, o bebê vai encontrar algumas facilidades para entrar no tummy time, mas vai encontrar umas dificuldades de fazer os próximos movimentos que tem. De firmar sua mão, subir, de já começar a lateralizar o tronco para trabalhar uma rolada.
de querer já rolar, de firmar o seu pé para empurrar e rolar. No tapetinho de EVA ele tem mais facilidades para conquistar esses movimentos, para treinar esses movimentos. No colchão ele tem algumas facilidades ali para algumas coisas e umas dificuldades para outras. Então, fora que quando o bebê controla o pescoço, o que acontece? O bebê controlou o pescoço, ele vai para a parte do tronco, de cima para baixo, como eu falei aqui. Controlou o pescoço, já domina aquilo ali, ele vai já começar a tentar lateralizar para rolar. Ele vai trabalhar essas questões. E aí, em muitos casos, eu vejo do bebê rolar e cair da cama. Então, é muito mais seguro a gente já desenvolver ali, logo que o bebê já está indo bem, desenvolver no tapetinho de EVA no chão. Para ele fazer as suas trações e não rolar para nenhuma queda de cima da cama, que daí é perigoso. E ó, é de uma hora para outra que o bebê aprende a rolar. Você só sabe que ele aprendeu a rolar quando ele rolou. E aí pode ser a primeira caída da cama. Então, foge da cama lá, foge do colchão. Tem muito bebê que sabe fazer tummy time super bem no colchão, que mãe vem falar comigo, mas quando bota no chão ele não sabe fazer. Então, o mais importante é o chão. Aqui, deixa eu responder uma pergunta aqui da Maria. Maria. É normal o bebê de 10 meses não ter equilíbrio para ficar em pé sozinha? Super normal. Super normal. Super normal. É importante a gente conhecer os marcos do desenvolvimento motor, né? Cada marco tem uma janela de oportunidade para acontecer. Que nem o controle da cabeça que a gente está falando hoje aqui, que é o tummy time, a importância que o tummy time ajuda, ela acontece entre 2 e 4 meses de idade, em média. Então, dentro daquele período, a gente sabe que tem que se trabalhar isso. O ficar em pé e se equilibrar em pé, o seu bebê está recém entrando, com 10 meses, está recém entrando nesse processo. Então, é normal. É normal. Ali, até 1 ano de idade, é normal. Mais ou menos, em média ali. Na idade do seu bebê até 1 ano é a fase que o bebê está aprendendo a encontrar esse equilíbrio. E aí a gente já tem aí dessa questão a gente já tem história para uma outra live, que é essa questão do equilíbrio de pé. E aí tem vários fatores também que acabam atrasando esse processo aí. Vou dar spoiler de um, que é a questão de já sair colocando sapatinho no bebê quando ele começa a ficar em pé. E ele perdendo a oportunidade de ter esse pezinho no chão, recebendo todas as informações da sola do pé do bebê. Recebendo todas as informações que tem do chão ali para o cérebro dele, para ele encontrar esse equilíbrio melhor. E o normal que a gente faz é meter um sapatinho ali embaixo para firmar o pezinho. E assim a gente evita que o bebê forme os arcos plantares. Olha só, já estou entrando num outro assunto de outra live. Mas basicamente é normal. E para a gente ficar tranquilo quanto, isso é normal, não está equilibrando ainda, estou acelerando o processo, a gente precisa conhecer os marcos motores e as janelas de oportunidades de cada marco motor. E para quem quer conhecer todos eles, de todas as fases do bebê de 0 a 2 anos, clica lá no link que está na minha bio, coloca seu nome na lista para a nova turma que vai aparecer mais para frente do curso Autonomia do Bebê. E lá a gente consegue ensinar todos os marcos motores de todas as fases de 0 a 2 anos e você fica tranquilo que não está dentro da fase, está dentro do que espera. E eu nem perguntei para você aqui se é prematuro ou não. Essa é a primeira pergunta que a gente faz. É prematuro ou não? Nasceu abaixo de 37 semanas ou não? Porque se nasceu abaixo de 37 semanas, a gente tem que sempre fazer o cálculo de idade corrigida. Né? Vou dar um exemplo aqui. Seu bebê está com 10 meses agora. E essa pergunta sobre ficar em pé. Vou pegar o seu exemplo para fazer uma questão hipotética aqui. Já pensou se o seu bebê tem 32 semanas de nascimento? Ele nasceu com 32 semanas, então ele é prematuro. Se ele é prematuro, tem que calcular a idade corrigida. 40 menos 32 dá 8 semanas. Então o seu bebê, na verdade, tem 8 meses, não tem 10. Olha só o que muda, né? Com 8 meses é muito novinho mesmo, nem tinha que estar se equilibrando mesmo.
Assim, nem se espera que esteja equilibrando. Então, a gente tem que pensar muito nessas questões. Vamos ver aqui outra pergunta. Meu bebê tem 10 meses, outro de 10 meses, mas ainda não senta sozinho. E isso sim, a gente passou do período do sentar, ele está passando do período do sentar. Ele rola para o lado e para o outro, fica de barriga para baixo, mas não senta sozinho. O pediatra falou que é porque ele passou muito tempo internado, entubado. Olha essa questão importante. Sim, tem essa questão de muito tempo internado, entubado. São períodos que o bebê teve que resolver uma situação. Eu dei os exemplos aqui de refluxo, de torcicolo congênito, onde a gente tem que dar uma freada naquele estímulo ali e resolver a situação. Olha só, o bebê que passou por isso tudo, internado, entubado, ele não digo perdeu, mas ele, no momento que era para estar sendo estimulado alguns músculos ali, algumas questões, ele não podia, porque ele estava resolvendo aquela situação primeiro. Então a gente espera que algumas coisas atrasem também. O sentar a gente normalmente espera que aconteça entre 6 e 8 meses, seu bebê está com 10. Mas ele mostrando que rola de um lado para o outro, fica de barriga para baixo, é ótimo. Ele só, lá no início, teve que resolver algumas situações e agora ele está buscando isso. Então é muito importante essa liberdade no chão aí para seu bebê. Não, eu nem tava para seu bebê conseguir ir buscar esse sentar aí. E ele vai conseguir buscar. Ela não é prematura. Nem imaginava que... Eu peguei o exemplo só para outras mães, para contar sobre essa questão de ver se é prematuro ou não é. Só peguei o exemplo, mas nem imaginava que se não estava afirmando que era ou não era. Só peguei o exemplo. Mas enfim, mesmo não sendo prematura, a idade que está no início do processo de levantar e se equilibrar. Está no início do processo, pode ficar tranquila. E dar as oportunidades devidas para ela. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Assim que eu encerrar aqui, ela vai ficar disponível. Teve gente que foi entrando, foi saindo, foi entrando, foi saindo. Eu vou deixar ela disponível aqui na íntegra, aqui no meu Instagram, assim que eu encerrar ela aqui. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom restinho de semana, que amanhã é sexta-feira. E bom final de semana para você e seus bebês. Na segunda-feira, às 9h30, estamos de novo aqui, sempre com uma live na segunda às 9h30 da manhã e outra às 20 horas da noite na quinta-feira, que nem foi hoje. Lembrando, para quem não estava aqui antes, que eu falei lá no início, quem for fazer vídeo do seu bebê e postar no Instagram, me marca lá, fazendo um movimento bacana, um movimento que está conquistando, um sentar que está tentando, um engatinhar que está tentando, um andar que está andando, qualquer coisa com relação ao movimento, com relação ao desenvolvimento motor. Vai postar, marca lá, @Thiago de Holanda, deixa eu ver também, @Thiago de Holanda DM, que é de desenvolvimento motor, @Thiago de Holanda DM. Me marca lá para eu ver também, fazer um comentário ali do seu bebê ali. Vamos ver junto o desenvolvimento dos seus bebês, quero ver junto também. Tá certo? Então tá, boa noite, muito obrigado, até a próxima, bom final de semana.